بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bem-vindos, que saudade, mais de um mês e pouco que a gente não está se encontrando, alhamdulillah, estamos nos encontrando de novo, né? Inshallah. Também temos agora mais problemas, mais viagens, mais coisas assim, vai ser encurtado, mas inshallah a gente se corrige. Como na última aula, última palestra que a gente fez, né? A gente encerrou a história dos profetas, a história dos mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala. Essas histórias, né, tiramos deles grandes exemplos. Muitos participaram, muitos participaram com chocolate, sem chocolate, né, para saber, para entenderam a história dos profetas com essas histórias que a gente fez, alhamdulillah. E muitos dos irmãos aqui da internet participaram também, que falaram muito comigo sobre esses acontecimentos. Sempre eles me lembravam. Muhammad Jazallah Khair, ele coloca na internet e às vezes eu não vejo, às vezes não olho, e eles que me lembram, aconteceu isso. Eles fazem até pergunta, comentário. Então, barakallahu fikum também, que sempre acompanha a gente, inshallah. Hoje, depois desse encerramento dessas histórias dos profetas, a gente vai começar uma nova fase bonita, gostosa de ouvir, não que é melhor do que a história dos profetas, mas tão importante quanto, né? A gente vai começar com algumas histórias paralelas com a história dos profetas e terminar com a última história que nós terminamos, da história de Sayyidina al-Masih alayhi salam, o Jesus. Então, quando terminou a história dele, terminou quando foi para o céu. Agora a gente, inshallah, talvez na próxima já a gente vai falar quando ele vai voltar, como é que ele vai voltar, né? Então, inshallah, essas coisas vai ser parecida, ou talvez seja os sinais do fim, né? A gente vai falar sobre os sinais do fim. Como os sinais pequenos e médios, a gente já falou muitos deles. A gente vai tentar já pular para os sinais, os últimos sinais. São, Allahu Alam, 6, né? A gente falou até há um tempo atrás, falamos que era 10. E eu peço desculpa, eu me corrigi numa última, acho que a penúltima aula, que não era 10, e um dos sinais era falso, que colocaram no nome de um dos sábios, hoje, Nabil Awabi, e ele mesmo saiu na internet e falou, aquele hadith é falso, eu não falei nada disso. Eu confiei, na verdade, pela credibilidade que eu tenho nele. Todo mundo tem nele, não é só eu. Um homem sábio, um homem da atualidade, super sábio. E principalmente na história. Então ele se corrigiu e eu me corrigi. E agora, dos irmãos da internet, se alguém já ouviu isso de mim, por favor, está sendo corrigido. Aquele sinal que fala dos 7 países, que era um sinal, 7 países que vão cair. E um deles, o último deles, a Síria, e nela vai ter grandes massacres. Isso é falso. A gente falava tanto e até confirmava com os acontecimentos que está acontecendo, bateu certinho, mas era falso. Não vamos dizer nada, porque isso são ditos do profeta, e não vamos falar nada do profeta falso, alayhi salatu wassalam. E a gente, na história de hoje, a gente vai ver quanto importante é a gente nunca falar uma palavra, um hadith, qualquer coisa do profeta falso, muito menos do Corão, muito menos do Corão. Então, vamos tentar ser corretos. Essa história é a história do Dhul Qarnayn. Todo mundo sabe, na Surah Al-Kahf, a Surah da Caverna, a história do Dhul Qarnayn. Nessa Surah, a gente lê ela toda sexta-feira. É importante ler ela toda sexta-feira. Por quê? Porque ela se torna luz para você, ilumina aqui no dia de final, de uma sexta até a outra. Então, é importante ler ela toda sexta-feira. Qual o tempo que a gente pode ler na sexta-feira? Desde de manhã até depois do Jum'ah, ou como é que é? É importante ler ela depois do Salat al-Asr, da quinta-feira até Salat al-Asr da sexta-feira. Você vê que é o tempo certo. Pode ler ela, que é importante para o Jum'ah. Depois do Salat al-Asr na quinta até Salat al-Asr na sexta-feira.
E nessa sura fala, como falei, de várias histórias, fala dos meninos da caverna, que é o principal, a sura sobre eles, e fala também de outras coisas, entre eles o povo os irmãos das fazendas, que tiveram um debate entre eles, e aconteceu muitas coisas. Depois a gente vai falar sobre isso, mas hoje a nossa personagem de hoje, da história de hoje, Dhul Qarnayn, né? Como começou essa história, como é que a gente descobriu essa história e como é que foi revelada para o profeta sallallahu alaihi wasallam essa história. Quando Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, preste atenção, porque isso é muito importante de a gente entender como o profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu a mensagem, como ele foi 1000% verdadeiro, como ele narrou tudo sem desviar, sem errar e sem falar nada da cabeça dele. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala fala: "La yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyu yuha." Ele não fala à toa, não fala da cabeça, ele fala só aquele que lhe foi revelado. Tanto a Sunna como o Coran, tudo. A Sunna é falado porque Allah subhanahu wa ta'ala ensina ele. Tanto é que a esposa dele falou Muhammad alayhi salatu wassalam, Muhammad era o Coran andando. Você tem o Coran lendo, você tem o Coran vivendo e você tem o Coran andando. O que é o Coran andando? Ele praticava, ele não falava para as pessoas uma coisa e fazia outra. Não. Ele é revelado o Coran ou a Sunna até, quando ele falava hadith, ele praticava antes de todo mundo. Isso que é o gostoso, isso que é o valioso, que nos dá credibilidade na nossa religião e que deu para ele credibilidade. O que aconteceu? O povo do Quraysh, todo mundo sabe, nenhum muçulmano não sabe essa história. Sabe que o povo do Quraysh, que é o povo dele, não acreditou nele, negou a mensagem dele, falava que você é mentiroso. E que é isso? Nossos deuses, eles adoravam estátuas, nossos deuses que são os verdadeiros. Né? Você está falando à toa, são tipo poético, alguma coisa assim. Os cristãos na época acusaram ele que alguém está dando para ele o Corão, está copiando da Bíblia. Quer dizer, acusações de todo lado. Até que um dia os Quraishitas falaram assim: ninguém melhor do que os judeus da Medina para nos informar, para a gente saber se ele é verdadeiro ou não. Aí foi um grupo lá para a Medina encontrar com os judeus. Chegaram para eles, falaram para eles: vocês são o povo do livro, vocês foram o Torá foi revelado para vocês, vocês conhecem mais da religião. Saiu um homem da nossa nação e está dizendo que é profeta. Precisamos saber de vocês se vocês sabem alguma coisa sobre isso, se vocês reconhecem alguma coisa assim, do que ele fala, não sei o quê. Aí eles falaram para eles assim, simples e rápido: os judeus, eles têm uma maldade, eles têm uma maldade sempre, né? Eles complicam a situação, porque sempre inventam alguma coisa para poder. Eles sabiam que um profeta precisa ter algumas informações específicas. Eles falaram: vai lá no profeta e pergunta para ele 3 perguntas. Se ele responder certinho essas perguntas, ele é profeta. E se ele mentir em alguma delas, ele deve ter copiado as outras verdadeiras de outra religião e essa errada. Ele tem que errar em uma, se ele é falso. Muito bem, foram lá. Bom, na hora que chegaram, já direto lá no Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles falaram para ele: você está falando que é profeta? Sou. Aí eles falaram: então responde para nós essas 3 perguntas. Se você responder certinho e a gente confirmar que você é profeta, nós vamos acreditar em você. Ele ficou feliz, porque são os líderes, né? Os que fizeram isso são os líderes praticamente do Quraysh. Um líder se converteu, todo mundo que está em volta dele vai se converter, todo o povo dele vai se converter. Entenderam? Estão comigo ou estão com sono? Ninguém está com sono. Vamos acordar então. A história, às vezes, quando está nascendo narrada assim, cansa um pouco, mas vamos ativar assim os ânimos, inshallah. Ele falou: pode falar quais perguntas? Aí eles fizeram: primeira pergunta: o que você nos conta dos meninos fiéis
que se refugiaram do povo deles. Essa é a primeira. A segunda, eles falaram para ele: o que você pode falar da alma? Que tipo de informação você tem da alma? A alma do ser humano. Aí eles falaram: e a terceira, o que você fala do homem que cruzou a terra? Ele falou: tá bom. Olha só a sinceridade do profeta. A parte assim correta que a gente estava falando agora, que ele não fala à toa. Ele não fala à toa da cabeça dele. Isso prova que ele não fala à toa. O que ele falou? Ele falou para eles: pronto, inventou alguma coisa. Profeta, inteligente, tinha gente em volta dele inteligente, ele podia ter inventado qualquer coisa. Não. Ele falou para eles: me dá 3 dias. 3 dias eu vou responder essa pergunta. Ele não vai falar, ele falou 3 dias, mas esperava que o anjo vir informar ele disso, né? Aí esperou 3 dias, passaram e não veio hoje. Imagina a situação dele. Aí vieram o povo do Plejá, e aí? Cadê a resposta? Tem a resposta? Eles querem? Falha. Ele falou: ainda não. Mais um dia. Aí mais um dia, mais um dia, mais um dia. Isso foi rolando por 1 mês. 1 mês. Já pensou a situação dele? Até os fiéis que estavam com ele já ficaram meio assim, não abalou a fé deles, principalmente os principais assim, mas ele ficou preocupado com eles, né? Se essa notícia espalhar, vai ficar preocupante. Apesar dele, mesmo assim, com tudo isso, ele não quis falar nenhuma palavra falsa, nenhuma fato assim. Já pensou hoje, quantas pessoas você pergunta para ele assim, pegou um pouco de informação, principalmente hoje, como a gente está tendo pessoas, subhanallah, estou vendo cada coisa na internet, wallahi de assustar, porque pessoas pesquisam um pouco na internet, até hadith falso, está aparecendo muito hadith falso, né? Ninguém olha, por isso a gente fala hoje não está dando para confiar mais na internet, né? A internet é boa para a gente divulgar e não para a gente pegar informação. Tem que pegar, mas tem que pesquisar muito se é verdadeiro ou não. Aí o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam não olhou na internet para ver essa resposta, isso com certeza. Ele esperou. Adivinha por quê? Quem que pode assim rapidinho falar para mim por que o anjo não foi? O anjo estava revelando para ele versículos, mas por que não veio? Exatamente. Profeta e tudo, mas subhanallah, por uma, né? Ele estava tão confiante em Allah subhanahu wa ta'ala revelar para ele assim, mas Allah subhanahu wa ta'ala nos dá cada lição. Nos dá cada lição para a gente nunca desviar, nunca esquecer, nunca, sabe, se distrair de Allah subhanahu wa ta'ala. Sempre está, não é porque ele está nos provando, não, ele está colocando a gente na linha, sabe? Quando ele ama uma pessoa, ele não quer que desvie nem um segundo. Então, quase praticamente castigou ele por 1 mês, sofreu. Aí quando veio a resposta, ele ficou tão feliz. Quando eles chegaram, ele falou: já tinha a resposta. Bem, a primeira pergunta sobre os meninos que refugiaram, a gente já vai adiantar, porque a história do Ahl al-Kahf, quer dizer, o povo da caverna, os meninos da caverna, não é muito grande, né? É uma passagem rápida. Então vamos aproveitar e já falar também da passagem da caverna. Eles viviam, inclusive eles eram seguidores do cristianismo, Sayyidina al-Masih. Dizem, Allahu A'lam, uns 300 anos depois de Sayyidina al-Masih, que eles começaram a ser perseguidos. Até eles são da família nobre, alguns deles em famílias nobres, lá em Jerusalém. Foram perseguidos pelo rei, pelas pessoas lá, foram perseguidos até fugir. Eles fugiram até as montanhas do povo deles, porque eles adoravam Allah, e o povo perseguia, eles fugiram para a montanha para poder adorar Allah sossegados lá. Aí eles ficaram lá, todo mundo sabe, Allah subhanahu wa ta'ala quis fazer disso uma prova, um versículo, um sinal. Ficaram 309 anos, 309 anos, dormindo. Tinha um buraco, esses dias estava vendo a caverna deles na internet, tinha um buraco pelo qual entrava o sol. Aí o vento balançava eles.
para não apodrecer o corpo deles, né? Virava para lá e para cá, eles viravam de vez em quando, o sol entrava, o tempo que eles precisavam tomar o sol, subhanallah, dormindo, eles tinham o sol, eles tinham um ventinho, eles tinham tudo, e o cachorro deles na porta. Por isso que no Corão, aqui na Surah Al-Kahf mesmo, fala sobre eles, ele fala assim, as pessoas perguntavam, quanto que eram eles? Era 4 e 5 o cachorro deles, ou 6 e 7 o cachorro, ou 8 e o 9 o cachorro. Aí Allah subhanahu wa ta'ala falou que acho que Allahu A'lam se estabeleceu a última opção, 8 e o 9 o cachorro dele. 7 e o cachorro. 8, é certo, tá certo. Aí, subhanallah, quando eles acordaram, eles se perguntaram um para o outro assim, quanto tempo nós ficamos dormindo? Aí um falou, acho que um dia. Outro falou, não chega a ser um dia, acho que é menos de um dia. Yawmun ou ba'du yawm, quer dizer, um dia ou uma parte do dia. Né? Subhanallah. Aí Allah subhanahu wa ta'ala fala no Corão, fala, mas eles ficaram 309 anos. Olha só o grande sinal de Allah. Tanto é que quando um deles foi comprar as coisas para eles comer, eles sentiam fome. Né? Imagina, né? 300 anos não sentiam fome. Aí eles falaram assim, vai lá comprar alguma coisa e toma cuidado, porque o povo está nos observando. Se aparecer alguém de nós, vamos pegar. Cuidado, toma cuidado com o caminho. Ele foi, rodou, ninguém conhecia ninguém. Ele mesmo estranhou, tudo diferente, tudo estranho. Não tinha o mercado que onde era, não era mais. E as pessoas não são mais as mesmas. Quando ele mostrou o dinheiro, as pessoas ficaram espantadas. O que é isso? Esse dinheiro de centenas de anos? De onde veio esse cara? Realmente, como a gente fala, o ditado, acho que tem ditado que fala, parece a idade da caverna, não? Uma coisa assim. Parece que realmente. Enfim, descobriu o rei nessa época já era religioso. Então não temia. Fizeram até, queria fazer farra, ele levou onde estava o povo quando confiou, onde estavam os irmãos dele. Quando chegaram lá, ele entrou para conversar com os amigos e não saía mais. Né? Aí eles queriam saber o que está acontecendo. De repente, subhanallah, ele sai, não sai, entra, não entra, deixar eles entrar ou não. Enquanto ele estava debatendo, veio um sopro de vento e morreram todos. Chegou a hora. Subhanallah. Morreram todos. Né? Viveram 300 anos e voltaram para viver só para ser felizes, pessoal. E morreram. Aí o povo, quando entraram lá, se assustaram. Eles não podiam, ninguém conseguia entrar lá para ver. Allahu A'lam, até hoje ninguém sabe o que eles viam lá dentro para se assustar tanto. Só saíam, que nem retardado saía do tempo. Enfim, essa história mais ou menos, fecharam a caverna, deixaram eles morrendo lá. Diz a história, depois acho que tiraram eles e enterraram. Allahu A'lam. Essa caverna foi no Iêmen ou na Jordânia? Não, diz que a caverna fica na montanha de Jordão, mas eles viviam em Jerusalém. Eles viviam por Quds mesmo. A história assim que tem um livrinho que fala que ele é o Quds. Né? Enfim, a história não é aqui. Aí ele falou a segunda resposta. A segunda resposta era sobre a alma. Quem sabe sobre a alma? Ninguém. Allah subhanahu wa ta'ala, único assunto, não revelou para ninguém a alma e a hora. Até hoje. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Aí ele falou para eles, a alma, sobre a alma, tem um versículo que fala assim, إنما الروح علمها عند ربي والله أعلم لا يعلم. Só Allah subhanahu wa ta'ala que conhece. Na tradução do Corão está só Allah sabe. Enfim, Allah subhanahu wa ta'ala não revelou para ninguém, né? Essa resposta. Aí a terceira resposta, o homem que cruzou a terra. Chama-se, primeiro vamos começar com a história dele. Dhul Qarnayn. Ele contou a história, só para encerrar a parte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que aconteceu com ele, com Quraysh? Aí quando eles levaram essa resposta para os judeus, os judeus falaram para eles, ele é o profeta. Ele é o profeta e o mensageiro.
Essas respostas só responde o profeta e o mensageiro. Agora, alguém me fala que a Ruh, ele não respondeu, né? Ele não respondeu, ele falou que eu não sei. Allah subhanahu wa ta'ala que sabe só sobre a alma. Não é verdade? Por que não respondeu? Quer dizer, o que eles acharam? O que os judeus acharam e falaram para eles? Eles falaram, isso é verdadeiro, porque realmente é Ruh, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém. Até eles mesmos não sabem. Eles falaram para eles, os judeus falaram para os coraititas, se ele tivesse inventado alguma resposta, aí ia ser falso. Não ia ser profeta, não. Ele não inventou, então ele falou a verdade. Né? Subhanallah. Ele falou todas as respostas verdadeiras. Dhul Qarnayn. Por que o nome dele é Dhul Qarnayn? Muita gente fala porque ele usava aquelas capacetes, lembram? Vocês viram? Deve ter visto em filmes. Né? Tem 2 chifres. Muitas pessoas falam outras coisas. Ele tinha 2 caroço. Assim, que fala também. Só que a verdade, nada disso. A verdade, ele cruzou a terra de uma ponta a outra. De onde nasce o sol até onde o sol se põe. Né? Aliás, ele começou ao contrário, onde o sol se põe. Né? Dizem que ele viveu 2 séculos. Não. Aí a gente vai chegar onde ele... Quanto que ele viveu também. Então, por causa da terra, eles falam Dhul Qarnayn, as 2 pontas da terra. Né? Viveu. Por isso o apelido dele é Dhul Qarnayn. O que ele fazia? Qual era a função dele? Era profeta? Era mensageiro? Rasul sallallahu alaihi wasallam foi tão rígido nisso, ele falou, não sei. Até ele terminou, morreu, e ainda falava, não sei se era profeta. Ele tinha revelações. Tinha revelações de Allah subhanahu wa ta'ala, informava ele como se fosse um profeta, mas ninguém sabe se foi realmente um profeta ou não. Então não vamos inventar histórias. Fazemos como o nosso guia, o nosso exemplo, o nosso profeta e mensageiro, alayhi salatu wassalam, a gente faz. Como ele nunca inventou e nunca falou nada, a gente também faz a mesma coisa, seguindo ele, inshallah. Ele falou, sa'atlu alaykum minhu dhikra. Por que ele falou? Sa'atlu, subhanallah, os versículos agora vêm sendo entendidos. Antes a gente não entendia, wallahi, nem eu entendia. Sinceramente, nem eu entendi. Hoje, quando estava preparando sobre isso, eu ouvi a história por cima, que era o justiceiro, que era não sei o quê. Mas esses detalhes eu não sabia. Hoje que eu descobri, subhanallah. Ele, por que ele por que falou assim? ويسألونك عن ذو القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. Vão te perguntar, falando para Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mensagem, vão te perguntar sobre Dhul Qarnayn. Aí ele fala, sa'atlu alaykum minhu dhikra. Eu vou falar para vocês algumas coisas da passagem da vida dele. Por que não falou da vida dele inteira? Sabe quanto foi a vida inteira quando ele cruzou a terra? Viveu na terra, para lá e para cá, para lá e para cá? 500 anos. 500 anos, subhanallah. Cruzando a terra. Imagina, wallahi, na hora que eu ouvi isso e entendi isso, eu falei, quem dera fosse eu, subhanallah, que gostoso. Que gostoso você fazer justiça na terra, espalhar segurança e coisas assim na terra, né? Por 500 anos. E viajava, conhecia. Imagina quantas coisas passou por ele. 500 anos. Quantas coisas, quantos acontecimentos aconteceram quando ele parava, às vezes briga, às vezes guerras, às vezes fatwa, às vezes profecia, essas coisas. Por que o Coran falou "Sa'atlu alaykum minhu dhikra"? Que eu vou citar alguma coisa dele, só. Não é muita coisa. Praticamente 3 coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou dele. Acho que mais. Vamos acompanhar com o Coran mesmo. Deixa eu tirar aqui que eu travei já. A velhice chega. Acredite. Sa'atlu alaykum minhu dhikra. Quer dizer, eu vou citar alguma coisa o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou dele. Não falou a vida inteira dele, porque são 500 anos, como falei, cheias de acontecimentos, de acidentes e coisas no caminho, né, que ele passou.
إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. Subhanallah. Isso me dá, sabe, o conhecimento para todos nós dá uma felicidade, dá uma tranquilidade, dá um gosto, assim, sabe, como se estivesse alimentando a alma. Wallah, alimenta a alma mesmo, quando você entende o Corão como deve entender. Olha só que gostoso entender esse versículo. Inna makanna lahu fil ardi tem dois significados fortes. Makanna lahu fil ardi quer dizer, demos para ele potencial muito forte fil ard, né? Tudo que ele queria, ele realizava. Tudo. Você nem imagina, qualquer coisa que você imaginar, ele conseguia. Com maior facilidade, porque ele era ligado com Allah subhanahu wa ta'ala, né? وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. Um completa o outro. E demos para ele de tudo. Sabab, quer dizer motivo. Se ele falar, eu vou invadir o Brasil, ele tinha motivo, ele conseguia. Ele tinha capacidade, motivo, tinha gente para isso, tinha tudo. E força para isso. Subhanallah. Então, وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا إِنَّ مَكَّنَّا لَهُ مَكَّنَّا, fizemos ele forte, conseguia as coisas e demos para ele, preparamos para ele a terra, tudo sob a sua disposição. Subhanallah. Para ele conseguir o que ele quiser. فَأَتْبَعَ سَبَبًا. O que quer dizer فَأَتْبَعَ سَبَبًا? A gente vai ouvir essa frase algumas vezes. Por quê? Porque cada vez que ele realizava uma justiça ou uma coisa em um lugar, ele andava, ele não ficava no lugar. As pessoas pensavam que esse potencial e essa coisa, ele vai dominar, né? E ele tinha a capacidade de dominar, mas nada disso. Ele era humilde, justo, inteligente, religioso. Ele ajudava um povo aqui, divulgava a Deus para eles adorar a Deus único e saía, ia embora. Né? Se precisasse, eles têm alguma coisa assim, precisando, falhando, construindo, alguma coisa assim, ele ajudava. Depois ele saía. Quando ele terminava a missão dele, ele saía. Como é gostoso, não é gostoso fazer justiça? Subhanallah. Até justiceiro, quando a gente escuta falar de justiceiro, a gente fica feliz, porque afinal de contas está fazendo justiça. Né? حتى إذا بلغ مغرب الشمس, por isso que eu falei, começou ao contrário. Até que ele atingiu o pôr do sol, onde o sol se pôr, né? وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوم. Ele fala assim, وجدها تغرب في عين حمئة. O que quer dizer حمئة? مطفئة, né? Quer dizer, ele viu o sol descendo atrás do mar, né? Quando ele viu o sol, como fica vermelho, você vê como fica o vermelho onde ele está se pondo, principalmente no mar. Quando ele viu o sol fazendo isso, ele estranhou. Primeira vez que ele estava vendo, né? Ele viu o sol, ele achou que é um fogo, chama de fogo muito forte, que é o sol. Ele sempre vê o sol, mas não sabia disso. Ele achou que estava caindo na água e apagando. Ele achou que apaga à noite e acende de dia. Subhanallah. Ele imaginou isso, né? في عين حامئة. حامئة significa o fogo, né? Fogo que ele via. ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. O que quer dizer isso? Esse povo que estava lá onde ele chegou, nesse pôr do sol, pesqueiros, pescadores, né, que falam. Pescadores estavam lá pescando e comendo, uma boa nação lá. Só que eles tinham um grupo daqueles injustiçados. Eles trabalhavam o dia inteiro. Aí vem uns vagabundos no final do dia, rapa tudo, ou rapa quase tudo, não trabalham e pega tudo deles, ainda ataca eles nas casas deles, violenta as mulheres deles, faz o que eles querem, né? E vai embora. Não trabalham, tem sustento porque tem uns caras que trabalham, injustiçados. Aí ele falou, o que nós vamos fazer com eles? Aí Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele, deu para ele a opção, foi revelado para ele na hora assim: imma an tu'adhiba wa imma an tattakhidha fihim husna. Quer dizer, ou você tem duas opções nesses. Você tem duas opções nesse povo injusto. Ou você castiga eles, ou você tattakhidha fihim husna. Quer dizer, ou você perdoa e tenta fazer uma coisa pacífica entre eles e os outros e perdoa eles. Você que sabe. Só que Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele essa opção sabendo que ele é justiceiro. Ele não ia admitir
ele é justo, ele não ia admitir esse povo sendo massacrado e tudo. Nessa história, ele escolher essa opção, a segunda opção, seria meio pesado. Quer dizer, perdoar eles se eles estão cometendo tudo isso, toda essa injustiça. Teve um exemplo na Arábia Saudita, mais ou menos há 40 a 45 anos atrás. Raiz al-Qudat, né? O chefe dos juízes, tipo aqui Superior Tribunal, né? De Justiça, mais ou menos assim. Que é a justiça comum, temos juízes e tribunais, mas tem um superior tribunal, mais ou menos assim. Na Arábia Saudita tinha um líder só, que tomava conta, que colocava os juízes, cada um no seu lugar. Ele colocou um juiz que é muito bom, muito justo e muito amoroso, né? Colocou ele numa cidade. E de repente, para não prolongar a história, veio dois caras numa briga, né? Você pegou o meu real, um real só. Lá na Arábia Saudita a moeda é real também. Aí ele falou, você pegou R$1 e não me devolveu, emprestado. Ele falou, eu juro que eu devolvi para você. Ele falou, não, juro que você não devolveu para mim. Foi uma briga e vamos para o juiz. Aí foram até o juiz. Aí o juiz, qual o seu problema? Ele pegou R$1 de mim e ele fala que devolveu, mas não devolveu. Aí ele falou para eles, esse é o problema de vocês? Esse é o problema de vocês? Eles falaram, Ele falou, vocês vêm atrapalhar a minha audiência, meu trabalho. Olha quanta gente lá esperando. Por causa de R$1. Ele falou, ele é R$1, ele pegou de mim, mano. Pegou emprestado, ele precisava. Só que na época era valioso, né? Não é tanto, mas... Aí ele pegou da carteira dele, do juiz, e deu R$1 para ele. Ele falou, tá aqui seu R$1, e você perdoa um ou outro, pronto, e vai embora. Então, tá resolvido, foram embora. Aí, logo em seguida, quem soube? O presidente, o chefe dos juízes, soube do caso. O que ele fez? Mandou uma ordem na hora de afastar ele do cargo. Ele foi lá, ele falou, senhor, por que me afastou? Eu não cometi corrupção, não peguei nada, não aconteceu nada, eu sempre fui justo, não sei o que. Ele falou, lembra daquele caso de R$1? Ele falou, sim. Ele falou, aquele caso de R$1, você acha que resolveu a situação? Ele falou, acho que resolveu. Ele falou, nós te colocamos lá como juiz para fazer a pacificação, fazer a justiça, e não é fazer caridade. O seu papel lá não é para fazer caridade, certo? Fazer caridade fora do tribunal. O tribunal fazer justiça. Ele falou, mas o que eu fiz de errado? Ele falou, você não resolveu a situação. Porque os dois viram você tirar R$1 e deu para ele. O cara desceram na escada e ficaram brigando o tempo inteiro. O dono do dinheiro estava falando para o outro, o juiz me deu R$1, mas você está me devendo ainda. Você está me devendo ainda R$1. Você pelo resto da vida você vai ficar me devendo R$1. O cara já resolveu. Né? Juro que eu paguei para você. Não pagou. Acabou. Ele falou, você viu o que você fez? Resolveu a situação? Não resolveu, você queria mais intriga. Você não está lá, não é para fazer isso. Você está lá para fazer justiça. Né? Essa decisão que deu Qarnayn. Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele opção. Escolhe o que você quiser. Ou você castiga, ou você ajuda. Ou perdoa eles e pacifica eles, tudo. Aí quando ele viu essa ordem, ou essa escolha de Allah subhanahu wa ta'ala, ele falou, não, tem que fazer justiça. Porque a gente vai sair daqui, essa injustiça vai acontecer, vai continuar. Né? Aí ele fez a justiça, castigou eles e afastou eles de lá, devolveu muitas das coisas que eles tinham roubado, tipo patrimônio e tudo, para o povo, resolveu a situação. E ainda por cima, olha a humildade dele, por cima ele falou, a gente vai castigar eles. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. سبحان الله. Cada um que cometeu injustiça, vamos castigar ele. E quando ele retornará ao seu Senhor, será castigado mais ainda. Um castigo severo. Quer dizer, ele entendeu que castigo lá vai existir, queira ou não, fazendo justiça aqui ou não. Mas ele tem que fazer justiça para acabar com a injustiça na terra. Né? Que nem aqui hoje as religiões falam assim, você não pode, o cara te bateu, deu um tapa no rosto, vira outro. Né? Isso não é justo, não é certo.
Você está incentivando outro. Eu ouvi falar de casos na igreja, bêbados, entra lá, fica xingando o pastor, xingando todo mundo para eles dar dinheiro para ele ir embora. Entendeu? Por quê? Porque eles sabem que eles não revedam, não trocam. Tem que haver justiça. Ninguém sabe fazer a justiça mais do que Allah subhanahu wa ta'ala. Quer ser mais bondoso do que Allah? Tem que fazer a justiça certinha, porque Allah subhanahu wa ta'ala fala no Coran, وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ قَصَاصٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Quer dizer, terão vida no castigo ou ditados de discernimento. Quer dizer, você só vai ter uma vida boa, pacífica, boa, se justa, se tiver aplicação do castigo. Aqui, se tiver castigo certinho, justiça certinho para o bandido, para o que mata e tudo, isso se resolve. Isso se resolve, acaba tudo. No Corão está falando, se você aplicar o castigo, vai viver uma vida pacífica. Todo mundo vai viver uma vida pacífica, mas todo mundo querendo ser mais misericórdia que Allah. É? Na fachada. É. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. Quer dizer, é aquele que fez o bem, que não cometeu injustiça, que foi injustiçado e que praticou as coisas boas na terra, né? وسنقول له من أمرنا يسرا. Quer dizer, vamos preparar e facilitar as coisas para ele o máximo que podemos. O máximo que podemos, essas pessoas. Aí vem esse versículo que eu falei sempre. ثم أتبع سببا. O que quer dizer ثم أتبع سببا? Então, aqui sabab não é ele seguir um outro caminho. Isso. E sabab também um caminho. أتبع سبب, procurou, quer dizer, outro sabab. Outro caminho. Isso. Sempre que vem esse versículo, significa que ele já resolveu a situação nesse lugar, ele vai para outro. Né? E ele foi para outro. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Ele partiu até chegou onde o sol se põe. Já pensou 500 anos de vida rodando na Terra? Subhanallah, foi citado só três coisas. Só três coisas. Até chegar onde nasce o sol. Diz que وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا. O que quer dizer? Alguém sabe? Não. Então, eles era um sol forte embaixo da cabeça deles. Isso. Mas por que fala وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا? Não usavam réu. Não tinha árvore. Não usavam Não tinha roupa. árvore no lugar, nada. Não usavam roupa. Dizem Sim. que não usavam roupa. Tá certo, não usava roupa, mas o motivo principal, eles não tinham, eram pessoas, como é que fala dos índios, assim, que não vivem vida... Tribos. Não, vivem vida assim, inicial, silvagem, inicial. Eles viviam pelados, eles não sabiam construir alguma coisa para encobrir eles do sol. É isso que quer dizer o versículo, para encobrir eles do sol. Eles viviam assim no tempo, e o sol era onde nasce, era muito próximo deles, muito próximo. Então ardia, queimava, eles não sabiam. Sofria com isso, mas não sabia como resolver isso. Não tinha, subhanallah, muitas vezes, num lugar, às vezes a solução do problema está fácil, está ali do lado, mas ninguém sabe. Ninguém sabe chegar até ela. O que ele fez? Ele tem junto com ele, no exército dele, ele tem engenheiros, tem construtores, pedreiros, tinha tudo no exército dele. Né? Aí fala, كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة. Quer dizer, ele aplicou de tudo que ele tem de experiência. Né? Ele e o exército dele, tudo que ele tem de experiência, ele ajudou aquele povo, ensinou a eles, construíram casas para eles, fizeram tudo que eles precisavam. ثم أتبع سببا. Aí continuou a viagem. Né? Subhanallah, deixa eu ver, será que dá para continuar mais um pouquinho? Sim. Porque falta pouco só para a gente... Eu falo para você a hora que eu paro, depois eu começo de novo. Não te cobro. Tá. Aí, ثم أتبع سببا. Ele seguiu de novo. Foi seguindo. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. Ele chegou bem entre as duas montanhas, famosa história das duas montanhas, num povo que ninguém entendia nada deles. Ninguém sabia, nem os novos, nem os que vinham com ele, nem alguns que eram próximos das cidades entendiam o que eles falavam.
que ele teve que fazer? Ele teve que usar uma sequência de tradutores. Diz a história, eu tinha ouvido falar de outra história, de 40 tradutores. De um para outro, até 40 tradutores. Essa história que eu vi hoje, 70 tradutores. Entendeu? Sabe como é que é 70 tradutores? Vem uma pessoa aqui que fala o árabe. Né? E não entende, só entende o árabe. Aí não tem ninguém que fala o árabe. Aí você chama quem? Vamos supor, uma das irmãs que está aprendendo mais ou menos o árabe. Ou que seja, uma pessoa que entende inglês. Né? Vamos supor, a Janaína entende inglês. Aí vem o Mohamed entende do inglês para o francês. Né? Outro para o francês. Aí ela fala com ele. Aí do francês para o espanhol. Né? Passa. Aí do espanhol para o árabe. Entendeu? O árabe. Aí ele passa a mensagem. Assim foi a história dele até chegar a 70. E dizem que não era que cada um desses 70 sabia uma língua, não. Cada um desses 70, a avó dele daquele tribo. Vamos supor, ele sabe uns 10 palavras. Esse outro, o pai dele de outra tribo, ele sabe umas 20 palavras. E foi indo assim até chegou a 70, quer dizer, cada vez que ele vai falar para eles, qual o problema deles? Aí os 70 vão falar. Qual o problema deles? Né? Aí, o que eles precisam? Aí os 70 vão falar, o que eles precisam? Vamos perguntar um para o outro até chegar neles, e eles falam. Quando eles falam, eles voltam lá correndo para ele até chegar. Imagina o tempo que ficou, né? Precisou dos 500 anos mesmo. Enfim, quando ele chegou, no... Mashallah, tem muito papel aqui. Quer dizer, quando ele falou com eles, eles chegaram com todo, eles perceberam que era ele, tinha talvez ouvido falar dele, e sabendo que era justiceiro. Então eles queriam solução, eles queriam que ele ajudasse, e tinha um exército enorme, viram ele gentil, religioso, ele precisava, assim, sabe, ensinar. Eles perceberam que ele era gentil e religioso. Ele começou, né, falar, ensinar e não sei o quê, e querendo descobrir qual o problema deles, até que conseguiram saber que o problema deles era Ajuj Majuj. Yajuj Majuj. Agora, sobre esse Yajuj Majuj, a gente... Outra história. Subhanallah. Diz que o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou para os Sahaba. Já está mais ou menos? 5 minutos. Falou para os Sahaba. Olha só, informações muito bons, muito importante. O Allah é muito importante. Diz que falaram para ele assim, ele falou, falaram para ele, Sahaba, quem que vai entrar no paraíso? Ele falou, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala falou para Adam, do seu povo, dentre cada 1000 pessoas, uma vai entrar no paraíso, o resto do inferno. 990 do inferno. 999. Uma pessoa vai entrar no paraíso. Aí os Sahaba do profeta sallallahu alaihi wasallam ficaram desesperados. Ya Rasulullah, quem de nós vai entrar no paraíso então? Ele falou, calma, não esquenta a cabeça. Todos vocês, inshallah, vão entrar no paraíso. Eles falaram, como? Ele falou, quando Deus criou as nações, a maior nação que existe na Terra é a Yajuj e Majuj, essa nação. Há uma quantidade enorme. Diz que de cada 1000 das pessoas da Terra, 999 deles. Imagina só, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, quando criou todas as criaturas, criou de cada 10, aliás, 10 tipos de coisas Allah criou. Desses 10, 9 anjos. Um tipo criou todas as outras criaturas, plantas, animais, pessoas, céu e terra, tudo. E desses daí, 10, também dividiu em 10 essa parte, né? E deles, dos 10, criou os jinn, um só, os jinn e os humanos. E o resto, outras criaturas. E desse que são os jinn e os humanos, também dividiu para 900, para 1000, né? No caso 10, tipo, ou como fala 1000, né?
Um deles não é do Yajuj e Majuj. Quer dizer, no final vem essa parte, 1000 de cada 1000 pessoas, 999 do Yajuj e Majuj e um do resto da humanidade. Do resto da humanidade toda, desde o Sayyidina Adam até o dia de Jesus final. Vocês viram, o Sayyidina Adam, subhanallah, ele sofre, alayhi salam, ele sofre muito porque ele vê que o povo dele, né, essa da nação dele, são filhos dele, mesma coisa que a gente, né? Mas pecaram muito, aí Allah subhanahu wa ta'ala deixou eles do castigo dele, subhanallah. Até que ele entendeu, Yajuj e Majuj, deu para entender mais ou menos isso aí, dos 900, assim como é que é. Até que Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele esse poder de entender essas pessoas, entendeu que eles estão desesperados com Yajuj e Majuj. O que ele fez? Ele falou, tudo bem, assim, é isso daí uma lição para a gente aprender. Quando alguém pede ajuda para você, não deixa ele cruzar os braços. Ele podia fazer isso, ele podia falar para eles, os meus soldados faz tudo, pode ficar sossegado. Não, ele falou, أعينوني كما كان بالسكر أعينوني بقوة أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم سدا ردمة يجوج ردمة Eu estou empolgado falando errado o versículo. Assim o versículo não pode errar. Enfim, ele falou, me ajude para a gente fazer uma separação, uma barreira entre vocês e eles. E que barreira? Que barreira? Não é qualquer barreira, não é um cimento concreto que ele jogou lá, não. Ele falou, junta tudo o ferro que tem aqui. Ferro, barras de ferro, ferro normal, juntaram. Aí ele colocou assim, cruzado um com o outro assim, até fechar uma coisa. Levou muito tempo, não foi de um dia para o outro. Até fechar lá em cima. Aí depois ele acendeu o fogo e ele falou, empurrou, sopra nele, vai pegar fogo bastante. Aí pegou fogo até quase derreteu, ficou vermelho de vez. Ele pegou e agora ele me falou, me dá agora o fregale de que é, quer dizer, de rama. Aí ele falou, me ajude a colocar pingos, quer dizer, pingos de que é um tipo de metal, cobre. Jogou, disse que os sábios disse que o ferro, se você amarrar ele, uma coisa, quando eu amarro com arame para construção, se você soldar ele, nunca solda, nunca. Pode apodrecer tudo, menos isso. E isso que ele jogou lá, né? Praticamente solda entre os ferros. Até derreter, até encher a montanha todinha. Ficou, acabou. Só que quando a pessoa faz assim, vira as costas e vai embora. Tem outro exemplo também. Eles falaram para ele assim, nos ajuda, a gente paga para você. Sabe quando quer dizer, quando a gente aqui, alguém oferece alguma coisa, mesmo que ele não tinha intenção, ele falou, opa, como é que é? O que você falou mesmo? Eu não entendi o que você falou. Tá bom. Aí a pessoa fala assim, bom, 10 mil. Ele fala, você falou quanto? 20 mil. E quanto mesmo? 30 mil. Ele fica quando as pessoas corruptas. Hoje a gente fala tanto dos corruptos políticos e tudo, mas cada um de nós, não vamos dizer uma nação ou outra, cada um de nós tem uma corrupção dentro dele. Só aquele que tem fé, igual do Qarnayn, que não cai nisso. Sabe? Ele falou, ma'atani rabbi khayra. O que Allah subhanahu wa ta'ala me deu, muito melhor do que vocês vão me dar. Ele vai ligar para o dinheiro? Nunca. Quem que de nós iria fazer isso, hein? Quem que de nós ia falar, ma'atani rabbi khayra? Quer dizer, o que Deus me deu é melhor. Faça isso sempre. Faça isso quando você vai fazer um favor para alguém. Não espere a troca dele. Ao contrário, se ele vier fazer troca, fala, ma'atani rabbi khayra. O que Deus me deu é melhor. Se você, vamos por dar uma carona para uma pessoa que acabou a gasolina dele, furou o pneu, alguma coisa, você ajudou, se chegar no final do caminho, ele vem te dar uns 30 reais, 40 reais, para pagar a gasolina, como se diz, fala, não, mas até Allah subhanahu wa ta'ala me deu um melhor. Ganha recompensa, não perde recompensa, por causa de troco, micharia. Ganha recompensa de qualquer um. A caridade ajuda, protege você. Wallahi, qualquer tipo de caridade ajuda você. Não perde a caridade. Não perde a caridade por causa de mexerubos
moedas que vai acabar rapidinho. Senão, às vezes, você entra na padaria, você gasta isso. Né? Mas, subhanallah, a ganância nossa, quando alguém fala, como falei assim, fala de ajudar, você fala, quanto que é mesmo? Quanto que você falou, ofereceu? Aí ele não, ele falou, ma atani rabbi khayra. Quer dizer, ele estava oferecendo talvez milhões para ele. Milhões. Não uns 10 reais, e 20 reais, e 10 mil. Milhões. Mas mesmo assim ele não aceitou. Até que chegou, quando ele não virou as costas também, já terminei a minha missão, já fechei, vou embora. Não, eu tenho que saber se deu certo. Aí no outro dia, o povo de Jus vieram para entrar, para invadir, porque todo dia eles iam lá, tiravam a renda dos outros, todo dia. Aí no outro dia eles levantaram para ir lá, não tem como passar. Tentaram cavar, não tem como passar. Fizeram de tudo para cavar, para passar para o outro lado, não conseguiram mais nem subir, nem furar, porque uma montanha daqueles tipo, ou você fura um túnel, ou você sobe por cima. Nenhum dos dois eles conseguiram. E ficaram presos até no dia praticamente o juízo final, que vai ser aberto. Esses motivos e como eles vão sair de trás, né? Inshallah, na próxima aula a gente vai, né, fazer sobre tudo isso e ligar ele com a história de Sayyidina al-Masih, a volta dele, porque tudo interligado. Os 10 últimos sinais, tudo interligado. Barakallahu fikum, muito obrigado. Desculpe a demora hoje, mas para concluir o assunto, né? E a saída deles vai estar embutida com a história do Sayyidina al-Masih quando ele volta, inshallah. Barakallahu fikum, vocês da internet também, muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullah.